Todos acharam? Jeremias 29, verso 11 e 12, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Você pode dar o seu melhor glória nesse momento? Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero falar nessa noite, irmãos, no tema como lidar com frustrações. Repita comigo: como lidar com frustrações. Pode melhorar, vamos lá? Como lidar com frustrações. Todo mundo junto, vamos lá? Como lidar com frustração. Esses dois versículos aqui, irmãos, é uma carta onde Jeremias envia aos cativos da Babilônia, ao povo de Deus que foi tirado lá de Jerusalém e levado cativo para a Babilônia. E nessa carta, quando você tiver tempo na tua casa, leia todo o capítulo 29. Você vai ver várias orientações de Deus para o povo. E aqui o Senhor estava dizendo para eles: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aqui nós vamos ver, irmãos, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, declarando coisas boas para aquele povo, declarando coisas de vitória, de bênção. E ele diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus era de paz, era de bênção, era de vitória para aquele povo. E aí continua o versículo 12, onde diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vou repetir, irmãos: e eu vos ouvirei. Não tem coisa melhor na nossa vida, na vida de cristão, irmãos, é quando nós mantemos uma comunhão firme com Ele, e quando nós oramos, Ele nos ouve. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente não é toda oração que é ouvida, não é todo clamor feito que é ouvido. Para isso temos que buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, e aí sim nós o acharemos. Nós o acharemos, invocaremos e Ele vai nos ouvir. E aqui então o Senhor dá algumas palavras de ânimo, de fé, de vigor para um povo que estava vivendo frustrado, decepcionado. Se nós voltar um pouco mais atrás, irmãos, nós vemos que o povo foi levado, e chegando na Babilônia, depois de já um tempo na Babilônia, eles paralisaram suas vidas por causa da frustração. Paralisaram, deixaram de plantar, deixaram de colher, de construir. E aqui no versículo 5 dessa mesma carta que Jeremias estava escrevendo aos cativos, Deus olha para eles e diz: olha, vocês podem estar num lugar que não é o lugar que eu preparei para vocês. Vocês podem estar num lugar onde vocês não desejou estar, mas edifique casas, plante, faça prosperar, cresça, porque eu abençoarei vocês, mesmo estando num lugar não desejável.
E eu quero profetizar isso para a sua vida. Talvez você esteja num casamento não desejado, talvez numa casa, na cidade, num trabalho, mas eu quero profetizar. Abre a tua mão que eu quero profetizar no nome de Jesus. Você vai prosperar aonde estiver. Vai prosperar mesmo no lugar que não é desejado. Porque a bênção do Senhor está liberada sobre a tua vida. Então tome posse. E aqui então Deus conforta eles. E entrando aqui na palavra, irmãos, com o tema como lidar com frustração. Eu pergunto para vocês, tem como evitar a frustração, sim ou não? Precisamos aprender, irmãos, que muitas das vezes a frustração vai ser inevitável. Às vezes vamos nos frustrar com o nosso líder, às vezes vamos frustrar com o nosso patrão, às vezes vamos frustrar com a esposa, com o esposo, às vezes vamos frustrar com os nossos filhos. E o que precisamos, irmãos, é aprender a lidar com essa frustração, que é uma das coisas que fazem parte das nossas vidas. Algumas coisas na nossa vida, irmãos, é inevitável. Além da frustração, é inevitável termos aflições neste mundo. Que o próprio Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Olha para o teu irmão e diga para ele, no mundo você vai ter aflição. Essa é uma realidade. Mas agora com muita autoridade, olha para ele e diga, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E quando a palavra diz que Jesus diz, eu venci, ele diz também que há possibilidade para mim e você vencer, se nós crermos. Se nós entender que vamos ter aflição, mas Ele vai estar conosco, garantindo vitória para as nossas vidas. A Bíblia fala também, irmãos, que vamos carregar fardos difíceis. Mas o nosso Jesus também promete aliviar o nosso fardo. Você pode glorificar ao Senhor? Vamos ter aflições, vamos carregar fardos. Vamos carregar a cruz, mas Ele nos garante vitória. Essa é a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor, irmãos. E sabe o que é mais interessante? Será que tem alguém aqui nessa noite que tem enfrentado lutas, dificuldade, mas você tem paz, porque você tem certeza que o Senhor está com você? Será que tem alguém? Porque tem momentos, irmãos, que a gente olha para o monte de luta, problema, adversidade, dificuldade, e fazemos como o salmista: Senhor, de onde me virá o socorro? Quantas vezes a gente se para de um lado para o outro, fala, meu Deus, de onde me virá o socorro? E sabe o que é mais interessante, irmão? Que o salmista olha para o monte, pergunta, de onde me virá o socorro? Mas diga comigo, ele era um homem de confiança. Como assim, pastor? Por quê? Porque ele olha o problema, pergunta, e na sequência ele já tinha a resposta. Ele olha e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E talvez você hoje chegou aqui, irmãos, acreditando que o seu Deus é pequenininho, fraquinho, que Ele não está conseguindo. E quando o salmista diz isso, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, se você serve um Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez um ser humano tão lindo, maravilhoso como você, tem algum problema que Ele não possa resolver? Eu pergunto, irmãos. Se Ele fez tudo, tem alguma coisa? Tem algum problema que Ele não tem poder para resolver? Então vamos ter que lidar com frustrações. A primeira coisa, a primeira forma
que precisamos para lidar com as frustrações, irmãos? Primeiro, creia que Deus está no controle da sua vida. Vou perguntar: quantas pessoas acreditam que Deus está no controle da sua vida? Essa, irmãos, é a primeira atitude para a gente lidar com frustrações, com frustração. É crer que Deus está no controle da nossa vida. Quando nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, irmãos, diante de um problema, diante de uma adversidade, a gente não desespera, a gente não fica descontrolado. Quando a gente tem a convicção que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, está no controle da minha vida, que Ele está cuidando de tudo, eu não me desespero. Sabe por que o salmista declarou que a solução do problema dele vinha do Senhor que fez os céus e a terra? Porque ele tinha convicção que o seu Deus era poderoso para resolver todo e qualquer problema. Precisamos crer, irmãos, que de todo o nosso coração, que Deus está no controle das nossas vidas. E quando temos essa convicção, o que Deus traz para o nosso coração? Conforto. Quando eu tenho convicção que Ele está no controle da minha vida, mesmo que aconteça algo que eu não esperava, eu sinto conforto. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, o meu carro quebrou, e agora? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, Deus permitiu a enfermidade chegar na minha casa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo se levantou com fúria contra a minha casa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E entenda, jamais Deus vai permitir uma provação ou inimigo tocar na sua vida sem que Ele vá te honrar 2 vezes mais, pelo menos depois. Jamais. Então, irmãos, creia, tenha essa convicção que Deus está no controle da sua vida. É uma das formas da gente lidar com a frustração. Jó, capítulo 42, o verso 2 está escrito, irmãos. O Jó dizendo: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos serão frustrados. Nenhum de nós chegamos perto do sofrimento de Jó. Jó, que sofreu imensamente e manteve a sua fidelidade a Deus, ele declara dizendo: sei que tudo podes e nem nada pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Nenhum dos seus sonhos, nenhum dos teus projetos, se você está debaixo da potente mão do Senhor, vai ser frustrado. Não pode ser frustrado. Se você entende que Ele está no controle da sua vida, os planos dele não vai ser frustrado. Às vezes tentamos, lutamos e o plano não dá certo. É porque Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor, irmãos, creia nisso. Deus sempre tem. Eu tenho convicção que muitos de nós que estamos aqui já esteve almejando algo, querendo algo, e não aconteceu do jeito que você queria. Só que aí lá na frente você vê que aconteceu muito melhor do que você imaginava. Sabe o que é isso? É o Deus que você entregou a vida para Ele, cuidando e trabalhando em seu favor. Amém?
Então, irmãos, creia que Ele está no controle de tudo. Hoje estávamos na construção, as irmãs, um grupo grande aqui, alguns irmãos, foi orar depois da escola, foram orar na nossa construção. Eu até disse, vamos orar porque o negócio está travado, está amarrado para Deus desamarrar. Oramos, o pessoal foi embora e o Espírito Santo falou para mim, não tem nada amarrado, eu estou no controle. Está saindo do jeitinho que eu programei. Eu falei, ah é? Então eu não vou preocupar não. Por quê? Porque às vezes a gente quer resolver logo, vamos fazer logo, vamos apertar, vamos acabar. Mas se Deus está no controle, o pastor Fabiano tem que aquietar. Nós temos que aquietar. Porque o problema às vezes é esse, irmãos. Nós queremos. Só que a forma que Deus está agindo não é a forma que nós queremos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Não é da nossa maneira. Então esse é o primeiro passo, irmão. Creia que Deus está no controle. Deus está no controle do teu casamento. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle de tudo, mesmo que você não entenda. Nada sai do controle dele, amém? Segunda atitude que nós precisamos, irmãos, para lidar com as frustrações. Confie na providência de Deus. Repita comigo, confie na providência de Deus. Sabe qual é às vezes o problema, irmãos? Nós confiamos em muita gente, mas não confiamos na providência de Deus. Quando os nossos planos são frustrados, nossa mente não deve concentrar nas circunstâncias durante as perdas e diante das decepções frustrantes. Devemos colocar nossa confiança no Senhor, crendo que é dele que vem nossa provisão. Às vezes, ficamos esperando provisões de outros. Às vezes falamos para o pai, para a mãe, para um amigo, esperamos que a providência vai vir deles. Confie na providência divina. Sabe quem é o único que não falha? É o nosso Deus, é o nosso querido Jesus, ele não falha. O homem falha, eu como pastor falho e muito. Todos nós falhamos, mas o nosso Jesus jamais falha. Nosso Deus jamais falha. E sabe qual é o grande problema aqui, irmãos? Quando vem uma frustração, quando vem um problema, entenda isso, a gente foca mais no problema, foca mais na frustração, foca mais na adversidade, do que a gente focar no socorro de Deus, na providência de Deus que virá. Eu estava falando em Itajá. Há mais de mês aqui, irmãos, nós estamos orando pela minha tia. E na semana passada, recebemos um diagnóstico que não tem mais o que fazer. O tumor que ela tirou, menos de 30 dias está maior. O tumor estava gerando um espasmo nela, no braço, na perna, na boca. E o tumor já está do mesmo tamanho para maior do que tirou. O estado dela é crítico, ela não consegue fazer outra cirurgia. Para você entender melhor, sabe quando soltam um rojão? No meio ali tem um fogo e vários foguinhos caindo do lado. Quem está entendendo? O cérebro dela, a cabeça dela está desse jeito. Um tumor grande, vários outros pequenininhos do lado. Tomou conta. Deus pode fazer? Pode. Mas Ele quer fazer?
lá quinta-feira para ver ela, se alimentando com sonda, já emagreceu uns 20 quilos mais. Não tem força para nada, só a misericórdia de Deus. O médico já deu a sentença. E agora, irmãos? Como lidar com essa frustração? Vocês oraram, sim ou não? Vários cultos nós oramos. Família toda orando. E agora? Eu vou me apegar na dor, no sofrimento. Eu vou me apegar em tudo que é ruim. Ou eu vou procurar me apegar no Senhor? Eu vou crer, mesmo assim, que Deus está no controle. E o grande problema nosso é esse. Que às vezes nós apegamos na dor, no sofrimento, no que o fulano falou e me magoou, no que o ciclano me feriu. Deixe, passa. Temos que passar às vezes pela dor, irmão. Às vezes alguém morreu, temos que passar o luto, vamos chorar, vamos sofrer. Vamos viver esse luto. É uma perca. Só que depois do luto, nós temos que começar a se levantar. Depois da perca, precisamos começar a se levantar. Não fique focado. Tem pessoas que não liberam perdão de algo que alguém fez. Está focado aonde? Na dor, na frustração. E a palavra diz que nós precisamos focar, irmãos, no Senhor. Não foque na decepção, não foque na frustração. Por mais difícil que seja a circunstância, por mais difícil que seja, para tudo nosso Deus tem um propósito. Para tudo. E sabe o que é pior, irmão? Minha tia tem, acho que 53 anos. O ano que vem ela ia aposentar. Trabalhadeira absurdo. Além do trabalho dela, tem muito rancho em Santa Fé. Ela pegava fim de semana para cozinhar nos ranchos para as pessoas, casamentos e etc. Viveu para trabalhar um ano agora que ia aposentar. Está nessa situação. E agora? Nós apega na dor, no sofrimento, ou mesmo com dor, sofrimento, nós entende que Deus está no controle de tudo. Que para tudo Deus tem um propósito. Então precisamos confiar, irmãos, na providência de Deus. O que é providência de Deus? Quando às vezes ninguém pode te ajudar, quando ninguém pode fazer nada por você, o Deus que nós servimos vai providenciar um escape, vai providenciar um socorro, vai providenciar um milagre, uma vitória. Então confie na providência dele. Acabou tudo os limites, eu tentei isso, isso e isso. Continue orando, porque a providência divina não falha. Você consegue crer nisso, irmãos? Que a providência dele não falha? Confie nisso, não falha. E para nós encerrar, terceiro item. Para você lidar com a frustração, não permita, entenda isso, irmãos. Não permita que a frustração te afaste de Deus. Não permita que a frustração te afaste de Deus. Como eu disse, na vida vamos ter muitas frustrações. É igual às vezes eu vejo um sobrinho, uma criança brincando e cai, levanta chorando. Eu pego na mão dela e falo: não foi a primeira e nem a última, você vai cair muito. Parece ser até maldade, né? Mas é uma verdade. Para andar e ficar bom andando, vai ter que cair muito. Para adquirir experiência, vai ter que ralar muito o joelho. Sim ou não? É uma realidade. Tem como mudar isso? Não tem. Então nós vamos ter que aprender a lidar com frustração, mas não deixe. Nunca
permita que a frustração te afaste de Deus. Eu vi uma mensagem essa semana, irmãos, que dizia assim, ó. Se você, quem é que gosta de McDonald's? Quem já comeu McDonald's aqui? Erga a mão para mim ver. Parece que o povo aqui nem nunca comeu McDonald's. Tem que comer, irmãos, pelo menos para falar. Eu experimentei uma vez. Pode não gostar, né, Valdivino? Mas eu comi aquele trem lá. E a mensagem dizia o quê? Se você for 10 vezes do McDonald's, fazer 10 pedidos, e os 10 pedidos vir errado, na próxima semana você vai lá de novo. Agora, se você vir na igreja uma vez e alguém te feriu, te machucou, você já não vem mais no culto. Ou você deixa Deus. Você entende isso como é sério, irmãos? Como às vezes é o nível nosso de maturidade cristã. Eu achei interessante essa mensagem, que é uma verdade. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou sair da igreja porque alguém me feriu. Você estava lá no mundo, o diabo e as pessoas te feriam todo dia. E você veio para cá, Deus te abençoou. E você quer voltar lá para o mesmo lugar onde você era ferido, machucado e muitas das vezes tapete do diabo. É forte, não é? Mas é a verdade. Não deixe, irmãos. Quando os planos desmoronam e não vemos solução, precisamos pedir a Deus, abra nossos olhos para percebermos sua presença conosco. Abra os nossos olhos. Nunca se afaste de Deus. Muitas pessoas, quando passam por uma frustração ou decepção, abandonam a Deus e a igreja. É hora de nós aproximar ainda mais de Deus, mesmo quando as coisas que acontecem não acontecem do jeito que queremos. Temos que cada vez aproximar mais de Deus, porque se o meu compromisso é com Ele, irmãos, nada pode abalar a minha fé no Senhor. Não adianta ficarmos esperando na igreja pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém? Erga a mão que eu quero andar contigo. Precisa aprender muito. Porque todos nós estamos aqui, irmãos, e somos pessoas imperfeitas buscando a perfeição de Deus. Amém? Amém? Repita comigo isso bem forte. Somos pessoas imperfeitas buscando a perfeição no nosso Jesus. Ele sim, irmão. Ele sim é perfeito. Jesus deu o maior exemplo de perfeição. Por isso que a palavra diz, a palavra de Deus não diz, olha para o seu irmão da direita e siga ele. Olha para o seu irmão mais bonito da igreja e segue ele. Olha para o seu líder de pequeno grupo e segue ele. A Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos estar junto com nossos irmãos, mas é Ele que é o nosso exemplo. E aí o conselho que Ele dá para mim e para você, quanto aos nossos irmãos, é o quê? Suporte a fraqueza do seu irmão. Jesus está dizendo isso. Suporte a fraqueza do seu irmão. Ame o seu irmão que é mais fraco. Cuide dele, ajude ele. Aí diante dessa palavra, irmão, tem como nós criticar alguém, reclamar alguém, julgar alguém? Não tem. Porque todos somos imperfeitos, buscando a perfeição, e nós temos que aprender a lidar com a fraqueza do nosso irmão. Amém? Então, irmãos, não abandone o Senhor. Não permita que a frustração te afaste de Deus. Não permita que a dor te afaste de Deus.
Na frustração, busca Ele ainda mais. Diante da sua frustração, da sua dor, busque Ele ainda mais, para que você sinta a presença dEle em meio à adversidade, em meio à dor. Quando eu disse aqui já há um tempo atrás que eu tive um pastor Enedeir, um homem especial, amado, querido. Mesmo depois que eu vim embora para Paranaíba, nas minhas férias eu ia era Penápolis, depois ele mudou, acho que para Birigui. Sempre que eu podia eu ia passar uns dias com ele. Era um homem extraordinário. E ele teve um problema no rim, foi para hemodiálise. Ele morreu com problema de rim. O filho morreu e a filha morreu. Os três, tudo com problema renal. E eu já tinha um trauma por causa disso. Quando eu vou para Três Lagoas, que o médico olha o laudo, depois do Covid, e diz, olha, você precisa ir para hemodiálise agora. Seu rim está parado desde que você recebeu alta, 10 dias. Não sei como você não morreu. Não teve um infarto, uma parada cardíaca. Foi mais uma vez que eu nasci de novo. Mas desde que ele falou, você vai para hemodiálise. Eu vim de lá de Três Lagoas, eu já disse isso aqui, chorando até aqui. Eu ficava pensando nas coisas e a lágrima corria, eu limpava, disfarçando para o motorista não ver. E minha cabeça assim, ó. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou pastorear uma igreja fazendo hemodiálise? E foi passando um monte de coisa. Como que eu vou lidar com isso, com as pessoas? Porque para muitos, irmãos, se você tem um problema, uma enfermidade, você ora, não é curado, é porque você não tem fé. É porque você não crê em Deus. Você está em pecado. Foi isso que fizeram com Jó. Os próprios amigos, não foram os inimigos não, foram os amigos. Fez isso com Jó. O seu estado é terrível, você está assim porque você pecou contra Deus, você fez alguma coisa contra Deus. Naquele processo, pastores, amigos meus, comentando aí, pastor Fabiano está em pecado, senão ele não estava passando por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vim de lá aqui chorando, irmãos, lembrando das coisas, e tudo me influenciava para deixar o pastorado, deixar tudo. Angustiado, eu me lembro na sexta-feira, que o Espírito Santo, depois de alguns 2 dias eu acho, aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, e diz, aquieta seu coração, e dê um passo de cada vez que eu serei contigo. Eu poderia, irmãos, ter me frustrado ali, e revoltado contra Deus, porque no primeiro momento lá atrás, quando eu fiquei 6 dias em coma, porque a diabetes foi para 1246, eu cheguei a questionar para Deus. Falei, Deus, desde que eu nasci, eu estou no berço evangélico. Desde o berço evangélico eu estou na tua presença. Nunca me desviei. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu namorei e casei com uma única mulher virgem, fiz tudo certo. Por que, Senhor? Eu tenho que passar por isso. E às vezes olhava igual o Rio Preto, para onde você vai, bêbado caindo, gente pedindo esmola, olha aí bebendo, fumando, usando droga, destruindo a vida dele, e tá aí, ó, rimbão funcionando, e eu fiz tudo certo e estou lascado. Tem lógica, irmão? Tem explicação? Sim ou não? Primeiro momento, lá atrás eu fiz isso. E aí Deus me fez olhar para Jó, que passou todas aquelas coisas.
E ninguém diz para ele, ó, porque Deus permitiu tudo aquilo e não diz para ele, já aguenta firme porque você está passando por um processo e eu quero provar que você é íntegro. Deus não falou nada. Silêncio de Deus. Aí quando eu olhei para a história de Jó, eu falo, não, Deus não falou nada com Jó, não explicou para ele porque ele ia falar comigo. Então eu só tenho que confiar e aguentar firme. Então eu tinha tudo, olhando para frustrar, não quero saber. Vivi para Deus até agora, olha aí minha vida. Não, nenhum momento eu me frustrei. Deus foi sempre comigo. E para encerrar, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que Deus, no momento da dor, da dificuldade, não foca só na dor, mas confia no agir, no mover de Deus. E essa vinda minha de lá chorando até aqui foi a última vez. E Deus tinha dito o que para mim? Dá um passo de cada vez. E eu comecei a parar de me preocupar com tudo. Um passo de cada vez. Depois disso, irmão, quando eu chegava na hemodiálise, às vezes de uma hora depois, alguns momentos ali eu estava ali chorando, fazendo a hemodiálise. E eu penso que algumas pessoas olhavam e diziam assim, coitado do pastor, porque eles me chamavam de pastor lá. Coitado do pastor, está sofrendo demais. Coitado dele, olha lá, as lágrimas estão correndo. Só que sabe o que eles não sabiam, irmão Lazinho? Que agora ali eu estava chorando porque o Espírito Santo de Deus estava comigo naquela máquina. Diante de toda essa dor, essa frustração, sabe o que eu fiz? Eu me apeguei no Senhor, porque Ele tinha me dito, aquieta o teu coração, dá um passo de cada vez que eu serei contigo. E quantas vezes ali as lágrimas corriam, porque eu sentia a presença dele ali naquele lugar, naquela máquina, me dando força, confortando o meu coração, alegrando a minha alma. Então, irmãos, em terceiro lugar, não permita que a frustração te afaste de Deus, mas se apegue ainda mais com Ele, porque Ele vai ser com você e vai te dar vitória. Ele vai te fazer vencedor. Então, diante da dificuldade, precisamos aprender a aproximar ainda mais de Deus. Ah, mas o meu filho, se aproxime mais de Deus. Ah, o meu casamento, se aproxime mais de Deus. Ah, me feriram, se aproxime mais de Deus. Amém? Tem alguém entendendo nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Ele vai manter a paz diante daquele que mantém o seu propósito firme, porque confia em Ti. Precisamos fazer desse texto uma âncora para as nossas almas em todas as frustrações e decepções da vida. Quando colocamos nossas frustrações e decepções nas mãos de Deus, quando colocamos nossas frustrações e decepções nas mãos de Deus, Ele coloca sua paz em nossos corações. Amém? Feche os seus olhos. Você está se apegado nas frustrações ainda? Tem alguma coisa te ferindo ainda? Tem alguma coisa que te machuca ainda? Você está conseguindo olhar para Deus, se apegar em Deus, buscar a Deus no momento de aflição e dor? Ou ainda tem alguma coisa que impede? Eu quero fazer diferente hoje, irmão. Eu quero convidar as pessoas ousadas que está vivendo momentos de frustração na sua vida, seja qual for a área. Eu quero te convidar e te desafiar para você vir aqui na frente, que eu quero orar, abençoar a sua vida. Essa palavra vai
cumprir na tua vida, vai mudar a sua história. Não fica preocupado, mas o irmão vai ver que eu estou. Não, irmão. Todos nós temos um momento de dor, de frustração, de dificuldade. E Deus manda essa palavra para os nossos corações hoje, porque Ele quer agir. Ele não te trouxe aqui por trazer, não. Ele quer mover, restaurar a sua saúde espiritual, a sua saúde física, o teu coração. Talvez você tenha recebido uma notícia nessa semana, alguns dias, alguns meses, e você está ferido, angustiado, não tem força de orar, às vezes questiona Deus, e Deus te trouxe aqui para te dar paz. Ele te trouxe aqui para confirmar que Ele está no controle da tua vida, nada foge disso, e Ele vai mover hoje na tua vida. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus me diz, tem mais gente que Ele quer sarar hoje, tem mais gente que Ele quer curar hoje, tem mais gente que Ele quer restaurar hoje. Ele marcou esse encontro contigo aqui. O mal não mais vai ter poder sobre a tua vida, não vai mais ter poder para te oprimir, para trazer opressão, porque Ele vai mover. Ele quer mover, Ele quer mover. Ele tem contemplado a tua dor, o teu íntimo, o teu sofrimento. Ele está dizendo para alguém, Ele tem visto as tuas lágrimas naquele quarto. Filhos não vê, marido não vê, mas Ele está vendo. O pai não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele te trouxe hoje porque Ele quer curar. Ele quer curar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e começa a rasgar o teu coração diante dEle. Começa a dizer, Senhor, eu te amo. Começa a dizer, Senhor, me restaura. Começa a dizer, me cura, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, mas começa a mover no meu íntimo agora.